Amém? Muito bem. Nós vamos, nosso treinamento de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de multiplicação. Amém? Um pouquinho, pelo menos, a respeito de multiplicação. O que nós vamos falar? O que é multiplicação? Por que multiplicação? Para que multiplicação? Onde multiplicação? Como multiplicação? E quando multiplicar? Amém? Nós vamos abordar essas três perguntas, nós vamos responder. É lógico que é um assunto que vocês já conhecem, mas nós queremos reforçar um pouquinho mais, dar uma ênfase um pouco mais, até porque nós vamos ter pelo menos 2 células que vão multiplicar esse final de ano. Talvez até tenhamos 3. Estamos preparando ainda, vamos ver se é possível. Mas 2 já é certo que a gente vai multiplicar agora no final do ano. Nem vai ter uma festa bonita no dia 31. Eu assim, tem uma estratégia aqui para fazer a multiplicação, por isso tem que trazer todo mundo da célula para participar aqui da multiplicação. A gente vai fazer uma festa muito bonita, muito bacana aqui na multiplicação. Vamos consagrar novos líderes. Então vai ser uma festa muito bacana no dia 30 de dezembro. Bem? Então vamos lá. Multiplicação. O que é a multiplicação? Multiplicação é vida. Bem? Toda vida se sustenta na multiplicação. Na biologia celular, uma multiplicação extraordinária ocorre em todo ser vivo. Se por alguma causa, qualquer um tecido ou órgão parar de multiplicar, começa imediatamente a sua deterioração, em sequência, a morte. Multiplicação é sinônimo de vida. E até interessante, irmãos, que ontem era, teoricamente, seria meu dia de folga, né? É difícil ser dia de folga. Só consigo ser dia de folga se eu saio. Se eu estou aí, não tem jeito, tem que estar correndo com alguma coisa, de outra, e vai. Mas a gente, pelo menos na segunda-feira, eu tento ficar um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que é até o único dia da semana que eu assisto televisão. É na segunda-feira. O outro dia é difícil. Mas na segunda-feira eu até tiro para assistir alguma coisa. E ontem, por ser esse dia, eu e o pastor teve um momento, vamos lá para o sofá descansar um pouquinho, só eu e ela, e fomos assistir televisão. E fomos assistir um filme, falava de uma experiência extraterrestre, e que fizeram uma pesquisa lá, e acabou havendo uma interferência extraterrestre lá na pesquisa deles e tal, e houve uma fecundação de células alienígenas com células humanas. E aí, quem sabe o que chamou a atenção naquilo lá? Era a rapidez que as células alienígenas se multiplicavam com a célula humana. Então nessa fusão das duas, gerou uma criança. Era uma menininha loirinha. Só que assim, a menina com 3 meses, ela já tinha o tamanho e a aparência de um menino de 12 anos de idade. E aí ela foi crescendo rápido, e aí eles começaram a perceber, olha só, que durante a noite, quando ela dormia, ela tinha meio que umas alucinações, ficava perturbada. Ela estava lá numa redoma, né? Cercada lá, estava trancafiada, porque eles não sabiam exatamente do que se tratava, mas eles perceberam que havia alguma coisa diferente dentro dela. E aí eles resolveram eliminar ela com gás. E daí não conseguiram, ela quebrou tudo, fugiu. E em questão de pouco tempo ela já era uma mulher adulta. E aí o que ela queria fazer? Ela queria achar um homem para ter relação com esse homem, para engravidar. E foi o que aconteceu. Engravidou e gerou tão rápido assim, num dia só, a barriga cresceu, nasceu a criança, era um menino, e foi. Só que o que aconteceu? Aquele ser alienígena, quando gerou a criança, já gerou quase que transformado no alienígena. Então a multiplicação das células alienígenas eram tão rápidas que elas dominavam as células humanas. E eu fiquei olhando aquele filme, achei interessante aquilo lá. E aí hoje, quando eu fui terminar de preparar esse slide é o material que estou aproveitando do material que a gente adquiriu. Aí eu estava olhando ali, fui terminar de concluir, eu lembrei e falei, mas não é que é certinho mesmo, conforme diz? Por quê? Porque você sabe que a célula cancerígena, ela multiplica muito mais rápido que uma célula saudável.
Uma célula cancerígena no corpo, por que as pessoas às vezes, descobriu o câncer, daí avançou tão rápido e tal, porque realmente a célula cancerígena, ela se multiplica muito mais rápido, porque a tentativa dela é destruir as células boas. Então a multiplicação, ela é uma coisa interessante. O corpo que não multiplica, a célula que não multiplica, irmãos, ele vai morrer. O corpo que não tiver multiplicação da célula, aos poucos ele vai acabar morrendo. Então é importante que haja a multiplicação saudável. Não pode ser uma coisa cancerígena, tem que ser uma coisa saudável, mas é importante, porque o corpo que não tem multiplicação, ele já está decretado a sua morte. Por exemplo, quando você faz um corte no dedo, o que forma o fechamento do corte é a multiplicação da célula biológica, a célula do teu corpo. Se as suas células não estiverem se multiplicando, não vai fechar o corte, não vai dar cicatriz, né? Agora é interessante que quando há um corte no corpo humano, as células elas se multiplicam até fechar, mas elas fecham e fica uma cicatriz, fica uma marca que houve um ferimento ali. O mesmo acontece, nós estamos falando agora, estivemos falando durante 2 domingos a respeito do corpo chamado igreja. Acontece o mesmo na igreja. Quando a igreja ela é ferida de alguma forma, nós que somos membros desse corpo, espiritualmente trabalhamos para restaurar o corpo. Mas você pode ver que sempre fica uma marca, sempre fica um sinal de que houve um ferimento, houve algo desagradável, né? Se alguém, por exemplo, às vezes quer sair da célula, quer sair da igreja, sai da igreja, abandona, ou se desvia, o corpo sente, mas o corpo reage para poder continuar, para não morrer. O corpo reage. Nós que somos membros, nós que somos as células desse corpo vivo chamado igreja, a gente continua, a gente batalha para restaurar, e a gente consegue, mas fica uma marca. Às vezes ainda eu vejo marca, algumas cicatrizes ainda de algum episódio. Mas o irmão chega e diz assim: pois é, né, pastor, mas o irmão fulano de tal nunca mais voltou, né? O irmão fulano de tal se desviou mesmo, né? É a marca, é a cicatriz. A cicatriz. Então a multiplicação é algo biológico, mas é também algo muito relacionado com o nosso estilo de vida hoje, que é o estilo de vida em célula. Amém? Muito bem. Por que multiplicamos? Já entendemos por que o corpo multiplica. Mas por que nós multiplicamos? Vamos lá. O propósito de Deus na criação do homem é ter filhos. Por várias vezes Deus iniciou uma aliança com o homem, e por causa do pecado foi frustrado. Até a vida de Jesus, onde seu próprio filho vence o pecado. Mas em todas as alianças havia algo em comum. O que é em comum? A multiplicação. Deus sempre disse: multiplicai-vos. Amém? Então, essa tentativa de Deus de criar uma aliança com o ser humano sempre existiu. Mas o pecado sempre rompeu com essa aliança. Até o dia que Jesus veio. Aí sim ele conseguiu estabelecer isso. Vamos lá, alguns exemplos. Adão, olha lá, Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então olha, desde o tempo de Adão, lá no tempo de Adão, Deus fez uma aliança com o ser humano e deu uma ordem para eles, que eles deveriam multiplicar. Então, olha como é que funciona o sistema de Deus. Deus faz a aliança com o ser humano e dá uma ordem ao ser humano com relação à aliança. Por quê? Porque em toda aliança tem que haver compromisso das duas partes. Na aliança humana mais conhecida, que é o casamento, se não corresponder, os dois não corresponderem ao casamento, pode ter certeza que vai dar problema no relacionamento. Tem que ter compromisso dos dois lados, compromisso do homem, compromisso da mulher. É o normal em qualquer tipo de aliança. A
aliança de Deus com nós também. Deus fez aliança com Adão, disse para ele assim: ó, eu vou te abençoar, mas você tem que ter participado disso. Multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Amém? Essa foi a ordem. A aliança que Deus fez com Noé, Gênesis 9:1. Noé, ele é a nova, é o novo período após um período de muito pecado na face da terra. Deus eliminou o ser humano por causa do pecado e começou tudo de novo através de Noé. Então Deus faz uma aliança com Noé. Tanto é que tem aquele arco no céu, que é o arco-íris, que é o sinal dessa aliança com Deus. E aí tem a participação do ser humano. Olha lá, Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele disse: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei a terra. Deus deu ordem para que o ser humano multiplicasse. Amém? Deus deu ordem. Deus disse assim: ó, eu vou cumprir a minha parte, eu vou fazer o meu papel, eu vou assumir com a minha responsabilidade, mas vocês precisam fazer a parte de vocês e multiplicar. Vocês precisam fazer a parte de você. É lógico que aqui, né, até esse período aqui, nós estamos falando de a multiplicação da raça humana, a multiplicação física do ser humano. Hoje nós não estamos vivendo esse período, por quê? Porque o ser humano automaticamente ao longo dos anos vem se multiplicando na face da terra, ok? Nós estamos falando hoje de um outro tipo de multiplicação, mas veja que há uma ordem de Deus com relação à multiplicação. Bem, com Abraão, Gênesis 12:1, que vai ser o tema do nosso projeto de vida. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Ó a promessa de Deus na vida de Abraão. Gênesis 15:5. Então conduziu até fora da tenda, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele diz: assim será a tua posteridade. Você está vendo o efeito da multiplicação aqui? A multiplicação agora para Abraão passou a ser promessa para ele. Deixou de ser apenas uma ordem, passou a ser promessa, passou a ser parte da aliança. Deus vinha dizendo para o ser humano se multiplicar, era uma ordem de Deus. Chegou o momento que Deus disse para Abraão que aquilo ali já é parte da promessa. Ele vai multiplicar. A posteridade dele, a nação que vai ser gerada dele, a descendência dele, vai ser uma nação de muita multiplicação. Por que Deus faz esse relato para ele? Porque ao longo da história, Deus veio determinando isso, Deus veio declarando isso para o ser humano, e conforme o ser humano foi assimilando e colocando isso em prática, isso acabou se tornando uma realidade, isso acabou de uma certa forma ganhando uma legalidade. Por isso, se nós não perdermos o foco da ordem de Deus, que é multiplicar, o que vai acontecer? Isso vai chegar um período que vai ser totalmente automático, vai ser algo que vai estar agregada às bênçãos de Deus na nossa vida. Pode ser que hoje esteja um pouco difícil de multiplicar uma célula, mas se nós termos em mente que isso é uma ordem dada por Deus, que nós precisamos ter esse conceito de multiplicação, vai chegar uma hora que vai acontecer o mesmo com Abraão. Deus vai dizer: sai para fora e olhe para o céu agora e quantas estrelas. Assim vai ser essa igreja, assim vai ser a vida de vocês, assim vai ser a célula de vocês, assim vai ser o ministério de vocês. Amém? Vamos lá. Ensinos de Jesus. João 15:8. Já estamos lá no Novo Testamento. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornarei meus discípulos. Bem, está vendo? A gente tem que ser produtivo. Se eu não for produtivo, se eu não multiplicar, irmãos, eu não posso jamais dizer que eu sou um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele multiplica, ele se multiplica, ele gera alguém, ele cuida de alguém, ele forma alguém, ele ganha alguém para Jesus. Esse é o nosso sentido de existir como igreja. Esse é o sentido, nós não podemos perder esse foco. Pedro, acho que tu passa para mim ali. Vai passando que o meu celular está acabando a bateria, eu não estou conseguindo passar aqui. Vamos lá. Definitivamente o Senhor é um.
Deus de multiplicação. Amém? Ele quer que nós sejamos, Ele quer que nós multiplicamos. Amém? Vamos passar ao próximo. Para que multiplicar? Vai. Potencializa o poder de evangelismo e cuidado da igreja. Todos têm oportunidade de exercer seu ministério. Cumprimos a vontade de Deus. Estará eu mais um igual a multidão. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Para que nós temos que multiplicar? Sabe por que nós temos que multiplicar? Porque não adianta eu ter aquele conceito que eu vou ganhar uma multidão. Eu como pastor, eu vou ganhar milhares de pessoas. Eu posso trabalhar com milhares de pessoas. Eu posso até ser pastor de uma igreja de milhares de pessoas, mas eu não vou ganhar milhares de pessoas. Por quê? Porque o plano de Deus é que cada cristão ganhe uma alma para Jesus. A multiplicação de Deus é assim: eu mais um igual à multidão. Esse é o plano de Deus. Porque Deus, Ele não deixou essa missão para uma pessoa só. Enquanto o cristão não tiver ciência disso, enquanto nós estivermos conscientes disso, que nós temos que trabalhar em unidade, o corpo de Cristo trabalha junto. A gente não trabalha dividido, irmãos. Só o braço multiplica. Já imaginou só o braço multiplicar? Vamos virar a igreja, vai virar um povo cheio de braço. Mas não. Nós temos que multiplicar juntos. Todos nós temos que multiplicar. Não é para uma pessoa só. Toda a igreja tem que trabalhar. Cara, alguns talvez tenham um pouco mais de dificuldade, mas se você estiver focado, você vai conseguir. Vai surgir pessoas. Ontem eu conheci um rapaz e vou conviver com esse rapaz há muito tempo. Sei que vou conviver bastante com ele. Mas quando eu bati o olho nele, na hora, a primeira coisa que eu pensei: a partir de hoje eu tenho que começar a orar por ele e buscar uma oportunidade de falar de Jesus para ele e convidar ele para ir na cela, para ir na igreja. Já estou até pensando em convidar ele para ir no nosso evento dos homens. E eu conheci ele ontem, mas eu já na hora já identifiquei. Eu falei: Deus está me dando essa oportunidade, então eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Amém? Eu tenho que aproveitar. Nós temos que ter esse entendimento. As pessoas passam talvez diante de muitos e está ali alguém em potencial para ser ganho para Jesus e a pessoa não faz nada. Não fala de Jesus, não ora para aquela pessoa, não convida ela para a igreja, não investe tempo, dedicação, não investe tempo. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não tenho tempo para nada. Daí eu vejo a vida dela, que ela faz tanta coisa infrutífera, e ela diz que não tem tempo para nada. Ela só faz coisa infrutífera, não ganha ninguém para Jesus. Sabe por que ela não tem tempo para nada? Porque ela é um ramo seco, ela não é frutífera. Quem é frutífero, irmãos, vai ver em qualquer lugar, é uma oportunidade de falar de Jesus, de ganhar uma alma para Jesus, de convidar alguém. É só estar focado. Agora, se não estiver focado, não dá. Vai. Onde fazer multiplicação? Passa. As células multiplicam no relacionamento de vida entre o líder e o seu LT, que é o líder em treinamento. Antes da multiplicação da reunião da célula, é fundamental a multiplicação do líder. Por isso que nós estamos trabalhando agora com os irmãos. Eu dei uma palavra para vocês aqui a respeito do Semavic. E pedi que cada líder, lá na minha célula, nós já dividimos lá o pessoal. Cada um de nós é responsável por um. Nós estamos orando, nós nem convidamos o pessoal para vir no Semavic ainda, porque o Semavic é só em dezembro. O que eu falei com eles? Vamos orar. Eu peguei uma pessoa, eu estou orando por essa pessoa. Eu estou orando por essa pessoa para convidar ela para vir no Semavic. Por quê? Porque o nosso foco é isso aí. Se nós não formarmos discípulos, se nós não formarmos líderes, não tem como multiplicar a célula. Irmãos, multiplicar a célula é a coisa mais fácil que tem. É a coisa mais fácil que tem. Eu estava hoje de manhã, eu estava olhando, estava pensando. A Daiana fez uma postagem, lá agradecendo, pessoa no WhatsApp.
agradecendo o pessoal que foi na célula ontem dela e tal, e tinha 2 visitantes, né? Era isso? Tinha 2 visitantes. Há uns meses atrás, a célula da Dayana era uma das menores células da igreja. Estava lá com meia dúzia de gente, com dificuldade, aqui, vai de lá e tal. E a gente sempre não parava incentivo. Não, continua, vê se tem uma coisa errada, o que tem que fazer, convidar alguém e tal. Daqui a pouco já foi uma família para lá, daqui a pouco vai mais um, convida, trabalha. A célula, fazer a célula crescer, irmão, para multiplicar, é a coisa mais fácil que tem. Não é a preocupação. Convidar pessoas e levar para a célula é a coisa mais fácil que tem. O nosso desafio é formar líderes. Por isso que o nosso desafio agora, nosso aqui, de quem trabalha na célula até final do ano, é levantar mais pessoas para fazer parte do núcleo, para se tornarem líderes em treinamento. E vocês que estão aqui, nenhum de vocês vai escapar em ser um líder em treinamento o ano que vem. Nenhum. Se você não estava pensando nisso, comece a pensar a partir de hoje. Você vai ser um líder em treinamento. Você vai ser um líder em treinamento. Talvez alguém diga assim, pastor, eu não estava querendo muito. Deixa eu falar um negócio para você. Não impeça os propósitos e os planos de Deus. Não impeça. Sabe por quê? Porque isso pode complicar a tua vida também. Quando a gente não aceita os planos de Deus, vai lá para a Bíblia ler a história de Jonas. Jonas pagou um preço, porque Deus disse para ele, faça isso, e ele foi fazer o contrário. Então, deixa de ser turrão, deixa de ser teimoso, abre o coração e diga, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer que eu seja um líder de célula, eu estou disponível para ser treinado. Ninguém vai te jogar no campo de batalha, irmãos, sozinho, ainda mais agora que nós estamos bem experientes. Nós vamos treinar bem para ser líder de célula, nós vamos cuidar bem. Eu estou reformulando as nossas supervisão. O ano que vem a supervisão vem com mais força. Vamos supervisionar, vamos cuidar bem dos líderes, vamos cuidar um a um, que nem eu estou cuidando dos líderes hoje. Nós vamos dividir esse pessoal para o ano que vem, para serem bem melhor cuidado. Todo mundo vai ser bem cuidado e você vai ser preparado para ser líder. Em algum momento alguém vai chegar para você e vai dizer, você agora é meu líder em treinamento. E aí a hora de você dizer, eis-me aqui, estou pronto para ser treinado. Quanto tempo vai durar esse treinamento? 1 ano? Então 1 ano eu vou me preparar. Porque a hora que nós tivermos um núcleo maior e pessoas disponíveis a serem líderes, nós vamos multiplicar as nossas células muito mais rápido e com muito mais eficiência. Amém. Se você não aceitar isso, irmão, sabe o que vai acontecer? A tua célula, infelizmente, vai ficar incluada. E isso é uma ordem de Deus para multiplicar. Não é uma coisa da igreja, é uma ordem de Deus para multiplicar. Senão a célula vai ficar parada, estagnada, vai ficar naquele cresce, diminui, cresce, diminui, cresce, diminui. Não é isso que nós queremos. Nós queremos avançar cada vez mais. Passa. Como fazer a multiplicação? Vai. Característica de um líder multiplicador. Característica de um líder multiplicador. Oração, TSD, né? Que é o tempo a sós com Deus, uma vida diária de oração, um ministério baseado nos dons e frutos do Espírito, visão, paixão, persistência, planejamento, propósito claro, metas e submetas, e envolver o núcleo nas metas. Aquele desenho ali mostra tudo, irmãos. Aquele desenho mostra tudo. O líder é exatamente isso, é aquele que vai na frente. Então, lá na minha série eu estou seguidamente nos empresas. Olha, vai chegar uma hora que vai me explicar. Eu vou preparar vocês para serem líderes. Estou preparando eles. Estou preparando. É que nem eu falei numa palavra que eu fui levar agora em Novo Hamburgo domingo de manhã. Então o irmão Josinho estava junto comigo. Eu falei para eles, discípulo, às vezes você tem um discípulo, você está treinando ele e ele nem sabe que ele é teu discípulo. É um discipulado por influência. Você faz um discipulado, você está discipulando a pessoa nem percebe o que você está fazendo com ela. É exatamente dessa forma que eu trabalho. Às vezes eu discipulo alguém e a pessoa nem percebe que está sendo discipulado. Eu estou ensinando, eu estou orientando, eu estou testando a pessoa, eu estou vendo qual é o perfil dela, estou preparando ela, e às vezes ela nem percebe o que está acontecendo.
em poucas coisas, em coisas pequenas, no dia a dia, na conversa. Eu tento influenciar essa pessoa de forma positiva sempre, mostrando certo, mostrando o caminho que ela tem que tomar. E é dessa forma que nós temos que trabalhar nas células. Você tem que focar alguém. Agora vai ter essa oportunidade que o teu líder designou alguém para você convidar para o Semavik. Esse aí é o teu discípulo. Começa a orar todo dia por ele, cuida dele, manda uma mensagem, sempre com um versículo intencional, né? As coisas têm que ser tudo bem preparado, irmãos. Tem que preparar o campo, tem que preparar. Eu tenho anunciado aí que eu vou fazer umas mudanças, né? E as mudanças envolvem vários setores aqui da igreja. Alguns setores aqui da igreja envolvem a congregação do Monjô, mas eu não cheguei de cara e descarreguei tudo. Olha, vai ser assim, vai ser assado, não. Primeiro eu fui lá na cela, levei uma palavra, contei uma historinha para eles, li o versículo bíblico. Depois eu chamei os irmãos que estão mais envolvidos nessa mudança, não falei para eles o que era, só levei eles a pensarem se uma mudança poderia ser importante no ministério deles. Eles ficaram pensando, sem saber o que era. Depois eu conversei de novo, dei mais algumas pistas para eles, mandei eles orar, eles foram orar. Enquanto isso eu estou preparando o pessoal. Voltei lá no Monjô, num culto, não fui pregar, sentei lá, assisti o culto. No final li um versículo, contei uma historinha para eles, falei para eles de mudança. E no final falei para eles: estou falando tudo isso porque vai acontecer uma mudança aqui. Então o pessoal vai se preparando. Vai ter alguns que não vão gostar, vai ter alguns que vão ficar chateados. Vai acontecer. Mas de forma intencional, devagarzinho vai preparando. Agora, esse final de semana passado, eu chamei as pessoas mais envolvidas e falei: ó, a mudança que vai acontecer é essa, assim, assim, assado. Você vai para tal setor, você vem para cá, você vai para lá. E agora vamos fazer a parte, caminhar para a parte final dessas operações, onde muitas pessoas vão ficar sabendo. E só lá para o mês de dezembro que a igreja vai ser comunicada a respeito disso, das mudanças. Até lá amadureceu, deu tempo de Deus falar, né? Outro dia alguém chegou para mim e disse: pastor, preciso falar com o senhor, preciso de uma orientação sua. Está aqui o irmão. E eu falei para ele assim: domingo nós conversamos. Foi terça passada. Eu falei para ele: domingo nós conversamos. Ele ficou meio assim, olhou para mim. Eu falei: que eu vou orar até domingo. Não precisou. Deus deu um sonho para ele, respondeu para ele o que eu ia responder. Aí ele chegou e me contou o sonho: pastor, sonhei assim, assim, assado. Eu falei: tu ainda quer uma resposta? Eu preciso falar ainda? Não. Então a melhor coisa que temos é preparar. Então você tem que ir preparando a pessoa lá. Se o teu líder deu alguém para você trazer no Semavik, isso aí para você tem que ser, sabe como é que tem que ser? Não é uma obrigação para você. Não, você tem que fazer alguma coisa e trazer essa pessoa no Semavik. Não, isso aí não é obrigação. Se você não trouxer, não vai mudar nada. Não vai mudar nada para você. Mas quer a minha opinião? É uma questão de honra para você. É uma questão de honra trazer essa pessoa. É uma questão de honra para você mesmo. É um desafio para você mesmo. Dizer: não, eu só tenho essa pessoa para me convidar e orar por ela e trazer no Semavik. É uma questão de honra que eu vou fazer. Amém? Amém? É um discípulo, já é um teste de você discipulando alguém. E aí depois você fica investindo na vida dela, fica investindo. Irmãos, quando eu estava assim, logo que eu conheci a pastora, comecei a conhecer um pouco os crentes, porque eu não tinha contato com crente de jeito nenhum. Aí depois que eu conheci a pastora, eu comecei a ter contato com os crentes. Tinha um menino da igreja lá, que quando ia lá na casa da minha sogra, ele me via lá, ele me cumprimentava: ei, irmão, paz! Eu já achava estranho que ele me dava paz e eu não era crente. Mas eu lembro até hoje, ele dizia assim: você vai ser um homem de Deus, você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma bênção, você vai ser um pregador. Eu olhava para ele assim e dizia: coitado, sabe nem o que está falando, né? Na verdade, o coitado da história era eu, né? Quem não sabia de nada era eu. Ele profetizava na minha vida. Aquela palavra, depois eu fui entendendo, depois que eu me converti, comecei a fazer alguma coisa na igreja, eu fui entendendo que na verdade, de uma certa forma, ele estava me discipulando. Ele estava lançando palavras na minha vida, intencionais, né? Então faça isso, palavras intencionais para essa pessoa. Em vez de ficar só jogando conversa fiada, comece a lançar palavras intencionais.
na vida dessa pessoa. Amém? Amém. Passa ali. A visão é a chave para a multiplicação. A visão é um retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Viu não sei o que lá. É o pastor sênior de uma igreja, deve ser americano, com certeza. Tá? Vai, pode passar. Esse aqui todo mundo conhece, né? Pastor Miles Moore. A vista e a função dos olhos. A vista é a função dos olhos, desculpa. A visão é a função do coração. Olha só, a vista é a função dos olhos. Nossos olhos é para enxergar, é a vista. E a visão é a função do coração. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Josué capítulo 14, versículos 7 e 8. A base para um líder que multiplica é visão e perseverança. Nem? Tem que ter visão, irmãos. Tem que enxergar lá na frente e dizer, não, a minha célula vai multiplicar. Eu vou ser um líder de célula. Nem? E vou ser um líder de célula por excelência. Irmão, não existe nada na vida que não dê trabalho. Tudo dá trabalho. Quem quer moleza, come sopa de minhoca. Vai. Quando fazer a multiplicação? O tempo normal para a multiplicação de uma célula é 1 ano, podendo ser menos, mas deve se multiplicar quando a célula completar sua missão. Formou um novo líder, ganhou, cuidou, treinou e enviou. Multiplicou o núcleo da célula e despertou um novo anfitrião, é a multiplicação. Quando uma célula passa de 1 ano sem multiplicar, deve-se aumentar o cuidado da supervisão para descobrir o que está impedindo. Então, a gente tem que ficar antenado. Passou de 1 ano, tem que ficar antenado. O que está faltando lá para multiplicar a célula? Então, nós temos que focar bastante na formação de líderes para que tenhamos êxito na multiplicação. Vai. Gênesis 15, 5. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Multiplicação. Amém? Amém, irmãos? Amém. Multiplicação de célula e multiplicação nossa. Gerar pessoas. Não apenas no sentido de ganhar uma alma para Jesus, mas também no sentido de gerar alguém, formar alguém. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, ó. E com essa fala aqui eu encerro. Eu tenho alguns objetivos pessoais meus, tá? Eu estou trabalhando para isso, relacionado com o trabalho de célula. Eu tenho alguns objetivos pessoais. Eu tenho alguns objetivos com relação à igreja e com relação ao município de Santo Antônio da Patrulha. Não é só a cidade de Santo Antônio da Patrulha, não. Ao município de Santo Antônio da Patrulha. Eu tenho alguns objetivos, tá? Com relação a isso. Eu não posso dizer para vocês assim que esse ano foi um ano que me deixou muito satisfeito. Não. Esse ano foi assim quase frustrante. Esse ano, dentro do que a gente esperava. Mas a gente tem que ser consciente, enxergar a realidade. Nós tivemos um monte de tropeços esse ano, que atrapalharam o nosso trabalho, o nosso crescimento. Teve muito problema com muitas células, a gente teve que ajustar. Mas hoje está tudo encaminhado para dar certo, tá? E aí eu vou entrar até um pouquinho porque eu estou fazendo algumas mudanças hoje. Eu estou fazendo algumas mudanças, uma visão de Deus, uma revelação que Deus deu. Então eu tenho na minha mente alguns objetivos para o ano que vem, tá? Com relação ao trabalho, com relação a algumas obras, algumas congregações, eu tenho vontade de abrir, tá? E eu tenho hoje uma equipe, que é a equipe mais próxima, que trabalha comigo, que são os obreiros, o CDL da igreja e tal, uma equipe bem selecionada, certo? Eu tenho uma equipe principalmente de obreiros que bem qualificados. Durante esse tempo nós tivemos um êxito, foi excelente. Deus nos deu muita graça em preparar esses irmãos, tá? A Sheila, o Valdeci,
Jonathan, agora a Jennifer, né? E o Evel, a gente está preparando. O ano que vem vão receber status de obreiros na igreja também. Eu vou fazer algumas alterações também, algumas coisas aqui, tá? E eu tenho um objetivo para o ano que vem, tá? Só que assim, irmãos, eu sei que eu posso preparar eles muito mais ainda, para eles irem muito mais adiante, para eles avançarem muito mais e para nós alcançar esse objetivo que eu tenho a respeito do município de Santo Antônio da Patrulha. Eu vou trabalhar para isso. E eu poderia ficar assim, ó, bem tranquilo e dizer assim: tá ótimo assim, eu tenho obreiros bons, tanto é que eu posso sair, né? Agora, vou viajar agora esse mês, vou para o Congresso de Célula. Janeiro nós vamos tirar férias, uns dias fora. Eu saio muito tranquilo, porque eu sei da índole deles, eu sei do comportamento deles, da fidelidade deles, eu sei da qualidade deles em ministrar a palavra, em pregar, em cuidar dos irmãos. Então eu poderia ficar muito bem tranquilo, assim: poxa, eu tenho 4 excelentes obreiros, tá bom. Mas eu não penso assim. Eu já estou focando mais algumas pessoas dentro da igreja. Eu quero começar a preparar essas pessoas também para o ministério. Por quê? Porque nós temos que multiplicar. Em todos os aspectos nós temos que multiplicar. Eu falo bem aberto para vocês aqui. Eu não tenho intenção nenhuma de no futuro ter mais do que uma igreja para demorar esse dono da patrulha. Eu quero um trabalho sólido, grande aqui, construir uma catedral, ter uma igreja grande, mas encher de congregação. Só que eu não posso ser egoísta, irmãos, de achar que esses 4 irmãos que estão bem comigo hoje aqui, no futuro Deus possa não querer eles para o ministério, como pastor de uma igreja, na região aqui ou em outro lugar. Eu não posso ser egoísta de pensar dessa forma, de achar assim: não, eles estão comigo, eu vou segurar eles aqui. Não, a hora que for, se um deles, Deus tiver algum projeto na vida deles com relação a isso, e eles quiserem, eu vou ser a primeira pessoa que vou abençoar a vida deles, para que eles possam seguir em diante. Então, eu já quero preparar mais pessoas que eu quero multiplicar. Para mim vai ser uma alegria imensa se um deles despontar e um dia se tornar pastor de uma igreja. Para mim vai ser uma alegria imensa. Deus é que sabe. Eu não vou empurrar ninguém para o ministério sem que a pessoa tenha o desejo e tenha o chamado. Não vou empurrar ninguém, mas também não vou segurar ninguém. O que eu mais quero é que multiplique. E você já imaginou se nós continuar crescendo do jeito que nós estamos crescendo? Eu pretendo abrir congregação em tudo que é canto, pô. A gente só está precisando de uma estabilidade. O que nós precisaríamos hoje é o nosso local principal, que ainda não surgiu. Mas assim que surgir, vocês vão ver que muita coisa vai mudar. Amém? Nós vamos poder fazer um bom trabalho em nome de Jesus. Então, pode ser que alguns que estão aqui hoje, assistindo aqui, já estão sendo observados para futuramente serem treinados para se mover da igreja também. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se Deus está te chamando para ser um líder de célula, aceite isso. Diga: Deus, eu quero me colocar à disposição. E você inclusive pode chegar para o teu líder de célula e falar isso para ele. Dizer: ó, se você está querendo treinar alguém para ser líder, estou à disposição. Pode fazer, porque às vezes o líder ele quer, mas ele está meio assim, né? Não sabe se você quer ou não. Então já dá um passo adiante, ó. A hora que você quiser me treinar para ser líder, eu estou à disposição. Amém? Senhor meu Deus, Pai amado, nós oramos a Deus, nós abençoamos agora todas as nossas células, as reuniões de núcleo, os cadernos de oração, e eu profetizo, Pai, que as nossas células vão multiplicar, que os líderes vão multiplicar, que o núcleo vai multiplicar, que essa igreja vai multiplicar, os obreiros vão multiplicar, que em nome de Jesus nós vamos formar muitas pessoas ainda, Pai, para continuar essa seara. Nós queremos deixar um legado nessa cidade, um legado de ganhadores de almas, em nome de Jesus.